E aí, pessoal, beleza? Então, tô aqui para fazer a parte 2 daquela prova da FGV de São José dos Campos, né? Que eu fiz a parte um. Tô dividindo porque eu não tenho tempo para fazer a prova inteira, né? A prova FGV é bem extensa. Então, eu fiz a primeira parte, que é aquele texto, né? Mais extenso. Daí agora eu vou fazer a segunda parte, que são 2 textos, e eu acho que eu vou deixar o último texto para a parte 3. E fica mais fácil para mim. E fica mais fácil para vocês também, né? Que daí vocês não assistem um vídeo tão longo. Eu sei que vocês podem assistir em partes, mas para mim fica mais fácil preparar também. Senão eu fico preocupada em preparar a prova e não tenho tempo. Então, assim, preparo por partes, fica mais fácil também. Lembrando que eu estou fazendo preparatório da FURB, tá? Já comecei sexta-feira, dia 16, a primeira aula, mas ela fica gravada. Então, quem quiser entrar ainda dá tempo, né? Porque o concurso é só dia 22 de setembro, hoje é dia 18 de agosto, então só foi um aulão, tem mais 4, e fica gravado lá no site, então quem comprar vai ter acesso ao material em PDF, à gravação da aula, e ainda pode assistir 4 aulas ao vivo, tá? Então depois eu vou deixar todas as informações ali na descrição do vídeo, ok? E vou deixar também o meu WhatsApp profissional, é só entrar em contato comigo, eu passo para vocês todas as informações. Então vamos lá. A característica da FGV é ter geralmente 4 ou 5 textos, né? Textos bem diferentes, gêneros textuais diferentes. Então, nós tivemos o primeiro texto aqui em cima, que já está resolvido lá na primeira parte, né? Foi um texto sobre multimodalidade, né? Na sala de aula, na aula de inglês. E agora nós temos aqui, então, uma tirinha cômica, né? E acredito que eu posso chamar de charge, né? Então, aqui nós temos Never look a gift horse in the mouth. Então, isso daqui é um ditado popular. Nunca. Eu vou colocar como a gente fala no português, né? Cavalo dado não se olha os dentes. Então, never look a gift horse in the mouth. Uma vez até eu vi aqui, uma vez eu vi com never look a gifted horse in the mouth. Não sei. Agora apareceu aqui só gift. Então, acredito que as duas formas sejam corretas, né? Então, this Instagram post illustrates a or an, né? Poem, letter, poema não é, carta não é, riddle, riddle é uma charada, né? Um enigma, enigma, uma charada. Quem assistiu o Harry Potter sabe, né? Então, riddle. Eulogy é um elogio, elogio, mesma coisa que compliment, né? Um proverb, né? Um provérbio, um dito popular, um ditado popular, né? Cavalo dado não se olha os dentes. Então, essa daqui até tá bem tranquila, né? Inclusive, tem até a ilustração aqui que ajuda a gente a deduzir, né? Então, você tem nunca olhe, né? Cavalo, presente, boca. Então, dá para a gente até chegar a uma lógica aqui. A gente tem que usar um pouquinho a criatividade também, né? Não simplesmente passar batido. Dá uma pensada, né? Vamos para a próxima, 51. The sentence in the post means that one should not look into a horse's mouth because the horse. Então, a frase na postagem significa que a gente nunca deveria olhar dentro da boca do cavalo, porque o cavalo. Veja bem, você tem que pensar que está num sentido literal ou figurado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar todas as alternativas, porque pelo enunciado você não consegue deduzir se está no sentido literal ou figurado. A frase na postagem significa que a pessoa, né, o one aqui está no sentido de a gente, você, nunca deveria olhar dentro da boca do cavalo, porque o cavalo talvez é forte demais, pode levantar as suas patas dianteiras, provavelmente vai te morder. Pode se afastar de você. Lembrem que o away é sempre no sentido, essa preposição away é sempre no sentido de se afastar, tá? Ir para longe. Foi oferecido como presente?
é a única possibilidade aqui, porque a gente tem a palavra gift, né? Então, aqui, a única possibilidade é a alternativa E. Então, de acordo com a frase, que é o sentido literal da frase, tá? A gente não está analisando o sentido figurado dela, porque todas as outras aqui fogem ao sentido dela, tá? Vou fazer uma pausa aqui para fechar a janela, porque eu acho que os cachorros vão começar a latir. Decidi fechar antes, daqui a pouco eles começam a latir e já viu. Então, aqui a gente está falando no sentido literal da frase. Então, como ele foi ofertado, né? Como ele foi dado de presente, você não vai olhar dentro da boca dele, tipo assim, não reclame do que você ganhou, tá? Ele foi presente, então não reclame. O verbo usado na postagem está no quê? Passivo, infinitivo, indicativo, imperativo ou subjuntivo. Bom, aqui nós temos que voltar lá na postagem para ter certeza. Por mais que você lembre, sempre retorne à postagem, tá? Nunca confie na tua memória. Então, vamos lá. Aqui o verbo é look. Never look. Gente, aqui você está recebendo uma ordem. Como que eu sei que eu estou recebendo uma ordem? Porque eu não tenho, eu vou até escrever, eu não tenho sujeito, tá? Se eu não tenho sujeito, essa pessoa está falando diretamente comigo, ok? Então, se essa pessoa está falando diretamente comigo, eu não tenho sujeito, isso daqui é característica de ordem. Eu estou recebendo uma ordem. Never look, nunca olhe. Se eu tirar esse never, continua sendo uma ordem. Look, olhe, tá? É uma ordem na negativa, eu tiro o never, é uma ordem na afirmativa. Ordem é o quê? Imperativo, tá? Imperativo se caracteriza pelo quê? Pela falta de sujeito. É a principal característica do imperativo. O imperativo cai muito na FGV, tá, gente? Cuidado, cai demais. 53. The classes of words gift and give are the same as in. Então, as classes de palavras, tá? Classes de palavras, eles também podem pedir como parts of speech. Também é muito usado nesse formato, tá? Classes of words or parts of speech, tá? Partes do discurso. É muito mais usado do que classes of words, mas aqui apareceu classes of words, tá? Mas gravem que é a mesma coisa que parts of speech. Então, gift e give. O que é gift? Presente. Give é dar. Então, eu tenho aqui noun, que é o substantivo, e verb, ok? Então, eu tenho que achar aqui a mesma ordem. Noun e verb, tá? Substantivo e verbo. Confession, confissão é noun, confess é verb. Opa, primeira já. Mas sempre analise todas as alternativas. Mesmo que você tenha certeza que a primeira está correta, analise todas. Boredom, tédio, é noun. Boring, é chato, adjetivo. Noun, vamos colocar de outra cor aqui. Noun e adjetivo. Nossa, vai ficar bem rabiscado aqui. Então, não é. Home é lar, noun. Homeless é o sem teto, né? Sem casa, sem lar. Então, é o adjetivo. Tá, não é. Helper é o ajudante. O ajudante é adjetivo, né? Pode ser, depende do contexto, eu posso ter ele como sujeito, pode ser não, mas é mais, pode ser mais adjetivo. Helpful, adjetivo. Elderly é o adjetivo, é o idoso. E o elder é o adjetivo comparativo, seria a mesma coisa que older. Então, não dá, realmente é a letra A.
Sempre analise, tá? Sempre analise todas. E a gente pode se confundir, né? Texto 3. The new year had finally come. O novo ano, o ano novo, né? Finalmente tinha chegado. In spite of all that had happened, he knew he had much to be thankful for. Apesar de tudo o que tinha acontecido, ele sabia que ele tinha muito a agradecer, tinha muito a ser grato, né? He was still a dog. Ele ainda era um cachorro. Muito poético, isso muito profundo para minha cabeça. Ó, isso é muito típico da FGV. As 3 de verdadeiro e falso, as 3 de correta ou incorreta, isso é questão muito típica da FGV. Baseado no texto 3, analise as afirmações abaixo. O Snoopy, que é o cachorro, né, narra a história no tempo presente. Cara, aqui não tem nada de presente, olha aqui. Isso aqui é past perfect. Past perfect, tá? Não tem nada de, ó, simple past, tá? Simple past. Então, não tem nada de presente aqui. Essa primeira já tá errada. Então, a primeira tá errada, a primeira tá errada. Todas estão corretas? Não, porque a primeira já tá errada. Bad things may have happened to the character. Coisas ruins podem ter acontecido. Porque ele diz assim, ó. In spite of all that had happened, apesar de tudo que tinha acontecido, então você já deduz que algumas coisas ruins podem ter acontecido. Então essa está certa. Então a 2 está certa. Agora resta ver se a 3 está correta. Mas não vai ser só a 3 correta, porque a 2 está certa, né? Então a gente deduz que só a 2 está correta. O objetivo do Snoopy é criticar as novas tecnologias. Não fala nada de nova tecnologia aqui, cara. Então, é só a 2 mesmo. Nessa tirinha cômica, o Snoopy está ocupado escrevendo o quê? Uma história, um anúncio, como é que a gente diz? Um aviso, né? Um discurso, um outdoor, um anúncio. Não, uma história, né? Pelo transcorrer ali, pelo tom, pelo contexto que ele está colocando, é uma história. No segundo quadrinho, in spite of all that had happened, he knew he had much to be thankful for. Ele está dando uma dica, contando uma piada, fazendo uma piada, né? Propondo uma solicitação, preparando uma consulta, fazendo uma avaliação. Apesar de tudo o que tinha acontecido, ele sabia que ele tinha muito para agradecer. Dando uma dica, não. Colocando uma piada, não. Fazendo uma solicitação, preparando uma consulta. Eu acho que o máximo aqui é fazendo o mais. Porque apesar de tudo que tinha acontecido, isso parece uma avaliação, né? Eu acho que é o mais apropriado aqui, porque dando uma dica, não. Fazendo uma piada, não. Fazendo propondo uma solicitação, não, ele não está solicitando nada, né? Preparando uma consulta também não. Uma pesquisa, né? An inquiry é tipo uma pesquisa. Então, ele está fazendo uma avaliação. Apesar de tudo que tinha acontecido, ele ainda tinha muito que agradecer, né? Então, aqui eu acho que está mais próprio para uma avaliação, né, do que ele tinha passado. O tempo verbal do primeiro quadrinho. Então, vamos voltar lá. Sempre volte, cara. Had come. Ó, então, coloca aqui, ó, para não ter dúvida. Had, finally não tem necessidade. Had come. Veja bem, eu tenho 2 verbos. Se eu tenho 2 verbos, é um tempo composto, porque eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, eu tenho um tempo composto. Se é um tempo composto, eu não posso ter a palavra simple, tá? Então, eu já anulo isso daqui. Eu não tenho nenhum verbo com ing. Então, eu não posso ter a palavra continuous no nome do meu tempo verbal. Então, eu já eliminei 2. Past perfect, tá? Mas para ter certeza,
Se o meu auxiliar é o verbo have, é porque o meu tempo vai ter a palavra perfect. Fecha. Se o have estiver no presente, have ou has, será present perfect, porque é presente. Se ele estiver no passado, é past perfect. Fechou, tá? A palavra finally, no primeiro quadrinho, é equivalente ao quê? Bom, at times é às vezes. Tô bem rouca, né? At least, tá? At least é pelo menos. At first é por primeiro, primeiramente, né? At best é tipo assim, na melhor das hipóteses, das circunstâncias. E at last é finalmente. Então tá aqui, tá? Ah, as conjunções, né? As temidas conjunções. Cara, não tem nada que temer isso daqui. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso daqui. Fazer uma playlist aí. Só ter tempo. In spite of. Bom, a melhor opção para substituir in spite of é despite, tá? Elas são gêmeas univitelinas, tá? Gravem isso. A melhor sempre é despite. Mas eu não tenho despite aqui, tá? Então, in spite of e despite, elas são de contraste ou concessão. Mais especificamente concessão, tá? São da mesma família. Mas dentro da mesma família, eu tenho subgrupos, né? Por quê? Porque eu tenho assim, ó, a minha família mora aqui, mas eu tenho primos que moram em outra cidade e tios que moram em outra cidade, né? Concordam? Uma família, uma grande família sempre tem famílias espalhadas por outras cidades, tá? Então, o in spite e o despite, eles moram numa cidade, e daí eu tenho da mesma família o however, o nonetheless, que são aquela parte da família rica que mora em outra cidade, né? O nonetheless, o notwithstanding, que é a parte da família rica que mora em outra cidade, e daí eu tenho o although, o though, e o even though, que não é junto, né? Que mora em outra cidade. Mas eles são tudo da mesma família, tá? Da família do contraste e concessão, ok? Então, essa daqui, ó, é tudo da mesma família do in spite of e despite. Se você tiver in spite of ou despite, eles são gêmeos univitelinos. Então, é sempre substituir uma por outra. Mas quando você não tem, e não tem, porque se você tiver assim, ó, no enunciado, in spite of, sem mudar o sentido da frase, é o despite. Vai ter que ter o despite aqui, tá? E vice-versa. Agora, você tá vendo que aqui não diz sem mudar o sentido da frase? Tá? Então, ó, pode ser sem, não fala do sentido da frase. Então, tá dentro da família, mas não tá dentro do subgrupo, tá? Então, você pode optar por uma dessas aqui. Tem mais uma aqui, nevertheless e nonetheless. Nevertheless, tá? Aqui são os subgrupos dentro da família do contraste e concessão. Então, eu tenho as famílias separadas por cidades, mas elas estão dentro da mesma grande família, tá? O moreover é a família da adição. Então, aqui eu teria and, furthermore, in addition. Ai, Silvia, mas é muita coisa. Você quer passar no concurso? Estuda, meu amor. Não vai cair do céu, tá? Você decorou muito mais coisa em português. Aqui você tem que saber também,
tá? Ah, aqui tem o but também, tá? Você tem que decorar, meu anjo, tá? Você decorou muito mais coisa na tua vida e você tem que saber. Os verbos são muito piores em português. Eu até hoje não sei, tá? Porque eu sou professor de português. O because já diz, é causa, tá? Então, na causa você vai ter since, due to, tá? Aqui é outra coisa. O instead é alternativa. Or, tá? E o once é tempo. Tempo, tá? Você vai ter as soon as. Ah, aqui vai ter também as well as. Tá vendo? A gente vai lembrando dos primos perdidos, tá? É que nem família. Então, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode. Porque são de outras famílias, não se misturam, tá? Então, você só substitui pela mesma família. Então, aqui vai ser o notwithstanding. Vou até colocar de outra cor, vou grifar até. Ah, que legal. Travou o meu aplicativo. Ah, não vou mudar agora. Então, a resposta é essa daqui, ó. Notwithstanding. Porque diz, não diz aqui sem perder o sentido ou sem outra mudança, tá? Então, eu posso trocar por um subgrupo dentro da mesma família. Espero que vocês tenham entendido, que eu não tenha confundido mais ainda, né? Eu ainda vou fazer vídeo sobre as conjunções, eu só preciso de tempo. The word is still. He was still a dog, né? He was still a dog, que tá lá no último, né? He was still a dog, tá? No terceiro quadrinho, é o quê? Olha que pergunta safada da FGV. Preposição, adjetivo, adjunto, advérbio ou verbo. O still é uma palavra desgraçada e essa pergunta é mais desgraçada ainda. Por quê? Porque o still ele vai ser um monte de coisa dependendo o que ele está modificando na frase. Então, aqui é uma questão de você ler e pensar. He was still a dog. O que o still está modificando aqui? He was still a dog. He was still a dog. Ele ainda era um cachorro. Ele ainda era. O ainda aqui está modificando o quê? O was. Tá? Então, se ele está modificando o was, ele está modificando um verbo. O que modifica um verbo? Um advérbio. Então, aqui ele é um advérbio. Então, tem que cuidar muito com o still, porque ele pode ser muita coisa. Ele pode ser preposição e ele pode ser advérbio. Ele não pode ser verbo, tá? Mas eu acho que ele não pode ser adjetivo, tá? E adjunto, mas ele pode ser preposição e ele pode ser advérbio. Então, tem que cuidar o que ele está modificando. Ele está modificando o verbo. Então, aqui ele vai ser um advérbio. Então, cuidem, gente. Cuidem dessas situações, tá? Eu não preparei ainda o último texto. Então, assim que eu preparar, eu venho fazer o vídeo e posto para vocês, ok? Não se esqueçam de olhar ali na descrição que vai ter todas as informações para vocês, inclusive desse preparatório da FURB que está acontecendo, tá ok? Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal que me ajuda muito. Okay, guys? So thank you very much and see you next video. Bye bye.